Gente, vamos lá. Tô de férias, mas tô ligado aí nos acontecimentos, das orgias do Vorcaro e na demissão do Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Há muito tempo que eu venho falando que o trabalho do Felipe Luiz, principalmente neste começo de ano de 2026, é muito abaixo, é muito aquém. O que me fazia pensar que ele tinha perdido o controle do grupo. O grupo do Flamengo é composto de jogadores muito experientes, jogadores que vieram da Europa. O Paquetá, por exemplo, que voltou agora, que custou 42 milhões de euros aos cofres do Flamengo. E já me parecia que o Felipe Luiz não tinha o domínio, o controle necessário sobre esse grupo de jogadores. Sem contar em algumas escolhas que ele vinha fazendo na escalação da equipe. Para mim, pelo menos, era meio que incompreensível o Felipe deixar o Pedro, um dos maiores centroavantes da América do Sul, um goleador nato, o maior centroavante do Brasil, pelo menos dito pela imprensa aí durante muito tempo, de fora, principalmente na decisão da Recopa, onde ele precisava vencer o jogo, e ele começou com Plata, Carrascal, jogadores que não são bons finalizadores e já provaram isso em outros jogos do Flamengo, principalmente o Gonçalo Prata, que tem uma dificuldade muito grande em fazer gol. Então chega a ser inexplicável. E nesse mesmo jogo contra o Lanús, o Felipe Luiz deixou também o Paquetá, que eu acabei de citar, que custou 42 milhões de euros. Imagina o presidente do Flamengo, o senhor Bap, que é um caso à parte, já vou falar dele já, mas o cara investe 42 milhões de euros num jogador e numa decisão de Recopa o seu treinador deixa ele no banco, ao lado do maior centroavante, do melhor centroavante do Brasil e também do Everton Cebolinha, que vem aí numa fase muito melhor do que a do Samuel Lino, por exemplo. Então, as escolhas do Felipe Luiz já me pareciam bastante confusas, sem falar na superestimação do Felipe Luiz, desde quando ele era jogador. Pelo menos na minha opinião, era um bom jogador e só, ok. Uma prova disso, que o Felipe Luiz nunca foi craque, como muita gente diz aí, é que ele teve a oportunidade de disputar aí 3 Copas do Mundo, dentro da sua faixa etária ali, de auge de carreira. Na Copa de 2010, ele viu o Michel Bastos, que era meia, ser improvisado como lateral esquerdo titular na Copa, na seleção do Dunga. Em 2014, ele perdeu a segunda vaga para o Maxwell, que era um lateral esquerdo também bem mediano. E em 2018 ele conseguiu ir a uma Copa do Mundo com o técnico Tite e foi reserva do Marcelo, que já estava sendo bastante contestado. Tinha feito uma Copa de 2014 desastrosa e estava ali naquele 7-1 também, sofrido diante da Alemanha. Então o Felipe Luiz já vem sendo superestimado, pelo menos na minha humilde opinião, desde quando ele jogava futebol. E agora, como treinador, ele também passou por esse processo. Com apenas 2 meses de carreira, eu me lembro disso, o Felipe Luiz assumiu o time no lugar do Tite, mais ou menos em outubro de 2024, conquistou ali a Copa do Brasil. E muita gente da imprensa brasileira, quando se especulava aí um substituto, se não me engano, para o Dorival Júnior na seleção, muita gente começou a especular o nome do Felipe Luiz, com apenas 2 meses de carreira como treinador. Veio o ano de 2025 com um elenco recheado de grandes jogadores, alguns craques, jogadores capazes de decidir o jogo individualmente, e o Felipe Luiz também se beneficiou disso. Não estou dizendo que ele não tenha tido ali uma participação, mas com um elenco mais caro, não só do Brasil como da América do Sul, fica muito mais fácil para se trabalhar. E pelo menos, a meu ver, o Felipe Luiz foi bastante beneficiado com esse grande elenco que o Flamengo colocou em suas mãos. Mas é preciso lembrar que já no final de 2025, mesmo com as conquistas, o futebol do time já vinha em declínio. O Felipe Luiz já vinha sendo questionado, principalmente por algumas escolhas que ele vinha fazendo. Outro problema que eu identificava no trabalho do Felipe Luiz, ele não dá sequência a jogadores. Essa história de ficar mudando o jogo, mudando o time a cada jogo, parecia que ele estava querendo agradar o elenco, não deixar pessoas de fora, não sei. Então ele perdeu a oportunidade de dar entrosamento a um time titular. Tudo bem que o Flamengo tem um elenco forte, qualquer um que entra ali mantém
né, o time no mesmo nível, mas sequência, continuidade é importante para dar entrosamento aos jogadores, e eu acho que o Felipe Luiz pecou nisso. Agora, sobre a sua demissão, a forma como ela foi conduzida, indiscutivelmente absurdo. O senhor Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, e também o diretor de futebol, o José Boto, eles foram eu chamaria até de desumanidade, a forma como o Felipe Luiz foi demitido. Aliás, dizem que ele já estava demitido após a derrota contra o Lanús, na final da Recopa. Eu acho que se a demissão tivesse sido feita naquele momento, ok. Agora, o Flamengo esperou o jogo seguinte, o time venceu por 8-0, claro, o Madureira, um time bem abaixo tecnicamente, e quando o Felipe Luiz escalou o melhor time, ali principalmente do meio campo para frente, com o Paquetá jogando na sua posição de meia, com o Pedro na frente, com o Everton Cebolinha no ataque fazendo companhia ao Pedro, o time rendeu, e o Pedro fez 4 gols nesta partida. Mas de todo modo, a forma como foi conduzida a demissão do Felipe Luiz foi absurda. O senhor Boto, é bom lembrar também que o Felipe Luiz não era o técnico preferido dessa diretoria que estava assumindo em 2025. O Felipe Luiz foi uma aposta da diretoria anterior, sob a presidência do Landim. Não se queria o Felipe Luiz, o BAP não queria o Felipe Luiz, o próprio Boto não queria o Felipe Luiz, tiveram uma conversa, seguiram com ele, deu certo, conquistou alguns títulos, repito, graças ao grande elenco que ele tinha. Não creio que o Felipe Luiz tivesse todo esse êxito se ele fosse treinar o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians, com todo respeito, são grandes clubes do futebol brasileiro, mas com um elenco bem abaixo tecnicamente do que o Flamengo. Então eu duvido muito que o Felipe Luiz teria conquistado todos esses títulos com um elenco com um desses times que eu acabei de citar aqui. Então é importante frisar que a diretoria conduziu isso muito mal, embora, na minha opinião, a diretoria se antecipou a um problema que iria se agravar no decorrer da temporada. O Felipe Luiz, a meu ver, já tinha dado o que tinha que dar, e isso já estava muito claro na maneira do Flamengo jogar. Ele não tinha mais inventividade, o Flamengo não tinha variação tática, era a mesma coisa. O Flamengo começou a se valer de chuveirinho, de bola alçada, de ligação direta, e tendo um time, como eu disse aqui, muito técnico, e sem contar, quando não era essas alternativas, aquele toque de bola, aquele poc para lá, para cá, para lá, o estilo europeu que muita gente elogiou no Felipe Luiz. Acho que a saída do Felipe Luiz foi acertada, mas a maneira como ela foi conduzida realmente deixou muito a desejar e fala muito, infelizmente, sobre aí o caráter da diretoria do Flamengo. Vamos aguardar aí, a expectativa é que Leonardo Jardim assuma o Flamengo já no próximo jogo, no jogo de domingo, na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Vai ser cedo também para fazer qualquer tipo de avaliação sobre o trabalho do Jardim, que fez um excelente campeonato brasileiro no Cruzeiro no ano passado. Vamos aguardar aí, porque eu, pelo menos, espero que o Flamengo taticamente melhore muito em campo com a chegada do Leonardo Jardim e com a saída do Felipe Luiz, que, repito, a forma como ela foi conduzida é reprovável, mas taticamente falando, a meu ver, o Felipe Luiz já tinha dado o que tinha que dar no Flamengo. É isso.